Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. No capítulo 12 de Atos, nós vamos encontrar a igreja orando incessantemente pela vida de Pedro, que estava preso e que era para ser morto no dia seguinte, a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, que seria no domingo. E na madrugada do Shabat, Pedro foi liberto pelo anjo, que ele disse, vamos. E ele saiu e tem aquela, que eu até brinquei, com a situação das portas automáticas. Muito bem. Estes homens e mulheres estavam reunidos na casa da mãe de João, chamado Marcos. E tem um detalhe interessante, lá no finalzinho desse capítulo, meus queridos, nós vamos verificar que é possível que Barnabé e Saulo estivessem na casa da mãe de João Marcos, naquele dia que Pedro, o apóstolo, foi liberto daquela forma milagrosa. Então, nós vamos observar aqui uma situação muito interessante. Que situação interessante é essa, apóstolo? É que naqueles dias o Saulo de Tarso estava em Jerusalém, ainda não tinha ido. E como é que nós entendemos isso? Porque a palavra vai dizer, mas nós vamos voltar bem aqui ao versículo, nós vamos avançar ao versículo 19 de Atos, capítulo 12, versículo 19, para nós entendermos o que vai acontecer com aquele rei que matou Jesus Cristo, Estevão e Tiago. Matou no sentido de que esses dois primeiros, ele não encontrou a sentença para Jesus Cristo e os judeus o mataram. Tiago foi dentro do reinado, não foi ele que determinou a morte. Mas nós vamos começar mais atrás. As mortes que estão sobre as costas ou durante o reinado desse rei é João, decapitado na prisão, Jesus Cristo, que passou pela mão de Herodes, do reino herodiano, e Estevão, já tem 3. Aí Tiago, ele pessoalmente manda matar. Ele manda encarcerar alguns da igreja para maltratá-los, para açoitá-los, aquela coisa toda, mas ele mata Tiago e ele achou que o povo gostou e ele estava pronto para matar Pedro, e Pedro é liberto daquela forma milagrosa, um milagre extraordinário. E Saulo estava em Jerusalém. É possível, veja bem, é possível que Saulo estivesse na casa da mãe de João Marcos naquele dia. Por quê? Porque nós vamos ver lá mais na frente que João Marcos vai com Barnabé, com o apóstolo Barnabé e Saulo para Antioquia. Ele volta para lá juntamente com esses 2 homens de Deus e dando um entender que eles estavam juntos em alguns momentos, eu creio assim, e que é possível que Saulo estivesse na casa de João Marcos naquele dia que a serva da mãe de João Marcos ouviu a porta bater, foi lá, reconheceu a voz de Paulo e
É Rode o nome dessa mulher. E ela volta para dentro de casa dizendo: Pedro está lá na porta batendo. Por que tu não deixou ele abrir e entrar? Estou parafraseando. Mas até que eles foram lá e abriram a porta e e Pedro, o apóstolo Pedro, estava na porta fazendo sinal com a mão para eles se calarem, e eles receberam ali do apóstolo a confirmação, aquilo que aconteceu com o apóstolo, a forma milagrosa como eles foram libertos. Nós vamos agora fazer um relato sobre a situação deste rei. Este rei saiu dali de Jerusalém, depois de ter mandado matar aqueles soldados, verificou, e aí ele achou que aqueles soldados facilitaram a fuga de Pedro, e eles foram mortos, aqueles soldados foram mortos, né? Há até quem diga que ele mesmo os matou, haja visto o fato dele ser um rei e ele ter essa questão de fazer as coisas às vezes, né, para demonstrar para os outros aquela situação. Então ele sai de Jerusalém. O rei, muito zangado com aquela situação que aconteceu, saiu da Judéia para Cesareia, que era parte do seu reino, e ficou ali muito tempo, um bom tempo. E ele estava com muita raiva das pessoas que moravam nas cidades, né, de Tiro e de Sidom. E ele ficou ali aquele tempo ali, e o tempo passou esse bom tempo. Enquanto isso, Saulo, veja a ordem, Saulo e Barnabé ainda estavam em Jerusalém. Continuavam lá, se reunindo com as pessoas, com os irmãos, e trazendo aquela oportunidade, aquela situação de viver uma vida muito próxima dos irmãos ali de Jerusalém, e trazendo esta situação de oportunidade, essa situação de entendimento, essa situação de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade, de domínio próprio ali, vivendo ali a vida comum dos apóstolos. Enquanto isso, Herodes está em Cesareia. E nesta permanência do rei ali em Cesareia, ele vai fazer um discurso ao povo. Meus queridos, a grande ruína das pessoas que querem levar a palavra é eles pegarem e darem a si a honra por ter levado uma palavra, eu vou usar um termo bem moderno, uma palavra da hora, uma palavra legal, uma palavra, e aí então as pessoas querem dizer que aquela pessoa é diferente, enquanto diferente não é aquela pessoa, diferente é o Espírito Santo que traz aquela palavra. O Espírito Santo, meus queridos, nos assiste com gemidos inexprimíveis. E naquele instante, aquele rei, ele não glorifica a Deus. Mas eu vou fazer o relato bíblico para que a gente tenha exatamente a palavra que foi descrita para nós podermos entender a partir dali a situação de Saulo em relação à palavra de Deus, em relação a tudo aquilo que está vivendo naquele momento ali.
em Jerusalém. Porque o ministério de Saulo não sai de Jerusalém, ele sai da cidade em que ele passou pregando um ano, pregando a palavra. Então é dali. Então ele veio já em missão a Jerusalém. Porque lá estavam os apóstolos do Cordeiro e ele não era apóstolo do Cordeiro. Nós só temos agora 11 apóstolos vivos. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Muito bem. O rei tinha um homem de confiança dele, que era chamado Blasto. E estes moradores de Tiro e de Sidom procuraram ter uma audiência com o rei. E nesse momento, Blasto faz a intervenção e o rei, que estava odiando o povo daquelas cidades, concordou em fazer esta audiência, ou ele fez um discurso. Vamos colocar assim, ele não fez a audiência, ele fez um discurso à nação, aquele povo, né? Ele fez um discurso, mas eles conseguiram a audiência com o rei. E diante disso, nós vamos agora verificar o relato do discurso do rei. O rei concedeu a audiência com o povo e no dia marcado vestiu os seus trajes reais, né? E fez um discurso ao povo. E esse discurso ao povo, ele é o último discurso que esse homem faz. Vamos relembrar. Pelas mãos dele, ou no reinado dele, morreram João, em primeiro lugar, trocado por uma noite com uma prostituta, vamos colocar assim. Morreu Jesus Cristo, morreu Estevão e Tiago foi morto por ele, amando dele. Então nós precisamos entender aqui. E esse homem agora vai fazer a última aparição dele em público. A última. Ele faz um discurso ao povo. E o povo grita uma frase muito difícil, porque ele era um homem vaidoso. Eles disseram, o povo a uma gritou: não é discurso de homem, mas é a palavra, é Deus que está falando. E ele não glorificou a Deus. E esse rei, acontece uma das mortes mais estranhas da história bíblica. Ele vai morrer de uma forma muito diferente. E eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que o rei não glorificou a Deus, desceu um anjo do céu e tocou nele e ele morreu imediatamente, comido por vermes. Esta foi a sentença que foi executada na vida daquele rei pelas tantas maldades que ele fez. Então nós temos nesta oportunidade este rei acontecendo ali nessa história de Saulo, este acontecimento macabro, diferente e acima de tudo as coisas acontecendo de acordo com aquilo que Deus designa. Lembrando que Deus nem mata e não destrói.
O que aconteceu ali foi aquele homem que não glorificou a Deus e ele tomou a glória de Deus para si. Foi isso que aconteceu. Amém, meus queridos? Muito bem, e nós vamos entender agora por que nós acreditamos que Saulo poderia estar na casa de João Marcos naquele dia que Pedro, o apóstolo Pedro, foi liberto de forma tão espetacular daquela prisão por aquele anjo. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Nesse tempo, meus queridos, a palavra de Deus crescia e se robustecia. Eu gosto dessa palavra robustecer porque se fortalecia. Barnabé, o apóstolo Barnabé e Saulo vão para Antioquia e nesta ocasião eles levam consigo João, chamado Marcos, João Marcos, e eles voltam para Antioquia. Dentro dessa oportunidade, agora nós vamos ter a separação do pregador Saulo e do apóstolo Barnabé para uma obra que o Espírito Santo está chamando eles, certo? Então nós vamos verificar esta situação, meus queridos. Agora eles já de volta a Antioquia. O relato bíblico nos diz em Atos capítulo 13, versículos do 1 em diante, que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Nós vamos ver aqui, meus queridos, o relato de 5 dons ministeriais. E nós vamos ver relatados nesses 5 dons ministeriais os 2 homens que na antiga aliança se destacaram. Nós vamos ver 2 desses homens. E nós vamos ter, ali nós temos profetas e mestres. E nós vamos ouvir pela primeira vez o relato do nosso homem de Deus, Saulo, no meio desses homens, desta forma. E nós vamos ver que eles vão ser o ministério de Saulo. Ele sai daqui, desse momento, como uma pessoa muito importante. Mas, acima de tudo, ele sai como homem de Deus que ele é para este tempo. E ele vai ser, agora, fazer parte da lista que nós podemos dizer dos 5 dons ministeriais. Nós temos Barnabé, Simeão, chamado Níger, que significa negro, e Lúcio de Cirene. Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, ou com o tetrarca Herodes, e Saulo. Muito bem, meus queridos, agora nós temos Saulo no rol destas pessoas que foram separadas. O Espírito Santo diz: separem-me, a Barnabé e a Saulo, para uma obra a que eu os tenho chamado. Então o chamado de Barnabé é junto com o chamado de Saulo. Nós vamos ter esses 2 homens, meus queridos, andando de maneira um a complementar
aquilo que o outro está fazendo, porque o chamado, lembre-se disso, o chamado nunca é individual. Você é chamado individualmente, mas outra pessoa é chamada às vezes junto com você. E nesse instante nós temos Barnabé e Saulo separados pelo Espírito Santo para uma obra aqui. O nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está comissionando esses dois homens. E imediatamente, eles estavam fazendo, jejuando e orando. E imediatamente foram impostas as mãos sobre a vida desses dois homens e eles foram imediatamente enviados. E nesse momento a missão ainda é de Barnabé. Barnabé é o primeiro na sequência e Saulo é o segundo. Mas nós vamos ter uma situação bastante interessante que nós precisamos relembrar disso. Mais na frente, no capítulo 13, nós vamos encontrar Saulo e Barnabé juntos. Aí já é Saulo e Barnabé, não é mais Barnabé e Saulo, porque nós vamos ter o primeiro ponto, onde há uma pregação de Saulo. Aonde? Ainda na sinagoga, porque eles ainda vão para as sinagogas neste momento, para poder entendermos aquilo que Deus, na sua infinita misericórdia, está fazendo através desses dois homens, deste chamado. Em Antioquia da Pisídia, chegando eles, depois de Marcos os ter deixado, já estava só Saulo e Barnabé. Saulo agora ele vai fazer a defesa do apostolado dele, agora no versículo que se segue. Nós vamos encontrar, meus queridos, agora nesse dia de sábado, ou Shabat, eles tendo entrado na sinagoga, o dirigente da sinagoga, depois de terem sido lidos a lei e os profetas, eles perguntaram: vocês têm alguma palavra de encorajamento para o povo? E naquele instante foi dado a oportunidade de Saulo fazer aquilo que nós chamamos. Este relato está em Atos, capítulo 13, versículo do 15 em diante. Eu já falei um pouco dele e agora nós vamos começar com a fala de Paulo. Paulo, agora Saulo e Paulo. Ele, pondo-se em pé, fez sinal com a mão para que as pessoas se acalmassem. E ele fala àquele povo, israelitas e judeus e todos os povos que estão aqui. Uma característica da sinagoga é que ela aceitava. Como hoje as nossas igrejas aceitam a visita de pessoas que não são cristãs, que ainda não se converteram. Eles também aceitavam. E ele vai dizer, Paulo começa a falar com aquelas pessoas que são gentios, e com os judeus. Ele começa a falar ali. E ele vai agora, já situamos no contínuo espaço-tempo, e vamos verificar a defesa do apostolado de Paulo. Aí aqui já é o
Paulo, o apóstolo, falando: israelitas e gentios, povo que teme a Deus. O Deus dos nossos antepassados honrou aquele povo no deserto. Com mão poderosa os fez sair do Egito e os aturou durante cerca de 40 anos no deserto. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles ao seu povo. Ele deu a terra destas nações ao seu povo. Enquanto isso, durante 450 anos, ele deu esta terra ao seu povo e lhes instituiu juízes, até o tempo do profeta Samuel. Depois disso, o povo lhe pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi. Saul da tribo de Benjamim. Rejeitou Saul e levantou-lhes Davi, né? De quem testificou: encontrei Jessé, de quem testificou: homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que eu lhe disser. Da descendência desse homem Davi, Deus trouxe Jesus, a quem tinha sido prometido, profetizado. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo para arrependimento. E nesse momento, Jesus Cristo já estava olhando e observando essa situação. Quando estava completando sua carreira, João perguntou: quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. Eis que vem depois de mim aquele de quem não sou nem digno de, me abaixando, desamarrar suas sandálias. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada essa palavra de salvação. O povo não reconheceu, o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus Cristo como Salvador. Mas ao condená-lo, cumpriram todas as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não encontrando motivo para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo que fora dito a respeito dele, tiraram do madeiro e colocaram-no num sepulcro. E por muitos dias foi visto por aqueles que seguiram da Galileia para Jerusalém. Eles são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. Ele cumpriu para nós, os filhos, seus filhos, tudo aquilo que foi escrito acerca de Jesus Cristo, como está escrito no Salmos 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de a Escritura dizer que ele ressuscitou dos mortos para que ele nunca entrasse em decomposição, afirma: tendo, pois, Davi servido ao propósito da sua geração, o seu corpo foi
enterrado e sofreu decomposição, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Acordem, pois cuidem para que, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, concluindo todo aquele trabalho que havia sido feito, e Paulo se afirmado como apóstolo, essa é a defesa do apostolado de Paulo. Então, diante desta descrição que nós tivemos aqui, daquilo que Paulo leu, daquilo que Paulo pregou nesta sinagoga, eles convidam para no próximo sábado. Mas nós vamos ficar aqui. Senhor, nós declaramos sobre a vida deste povo, Pai, que se chama pelo Teu nome, que está ouvindo, Pai, essa palavra, essa pregação, está lendo esse livro, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Que a Tua vontade, que é soberana e poderosa, seja feito na vida desse povo que se chama pelo Teu nome. Meu Pai, meu Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agora nós pedimos a sua contribuição, meus queridos. R$ 35,00 para Escola Bíblica para a Vida Rehoboth, R$ 50,00 para ajudar na manutenção de uma das 40 rádios ao redor do mundo, e a chave Pix é um e-mail, jesusnarua@gmail.com. O nome é Adilson Bonfim, José Adilson da Costa Bonfim. A cidade é Araguaína e o estado é Tocantins e o país é Brasil. Amém? Boa tarde, Deus abençoe, Deus ilumine, nos dê muita paz, muita alegria.